Olá, bem-vindos! Hoje irei comparar os lápis de cor da Compactor versus Faber-Castell. Irei começar com os lápis de cor da Compactor. Para começar a pintura, sempre deixe seus lápis com a ponta bem afiada. Isso ajuda na mistura de cores. Em ambos os lados estarei usando os lápis de cor, a borracha elétrica, lápis borracha, estilete de precisão e caneta branca. Nesse lado da ilustração estou usando a caixa de 24 lápis de cor da Compactor. Os lápis da Compactor são lápis muito bem pigmentados e muito macios para pintar e com boa resistência na mina dos lápis. Durante a pintura não houve quebra das minas dos lápis. A técnica que estou usando para esse desenho é seguindo sempre da cor mais escura para a mais clara, sempre trabalhando em camadas claras e pintando em movimentos circulares para que haja uma melhor mistura de cores. Em partes claras sempre é bom usar o lápis branco para misturar melhor as cores. Assim conseguimos cobrir o máximo de pontos brancos. Para a pintura do rosto, comecei usando o lápis de cor marrom delimitando as partes mais escuras do rosto, passando o lápis bem fraquinho, fazendo uma camada bem de leve. Agora veio com o lápis bordô fazendo mais uma camada clara, deixando algumas áreas do rosto mais avermelhadas, sempre colorindo em movimentos circulares. Agora, com o lápis bordô mesmo, venho demarcando a área do nariz. Com o lápis rosa, venho fazendo mais uma camada misturando as cores. Venho com o lápis roxo e bordô fazendo o efeito da luz no rosto, sempre seguindo igual vejo na referência. Sigo alternando entre os lápis bordô, pêssego e marrom fazendo as camadas até chegar na cor desejada, sempre tentando ser o mais fiel à referência. E por fim, forço a cor pêssego por ser a cor mais clara, deixando no tom que quero. E para finalizar uso o lápis branco para misturar as cores. O importante é sempre ter muita paciência e não querer apressar o resultado. Uma boa dica é usar o lápis borracha para clarear algumas áreas e também a ajudar a misturar as cores. Finalizado a parte do rosto, realizo a pintura da boca e sobrancelha. Indo para a parte do cabelo, estarei usando os lápis preto, marrom, ocre, amarelo, branco e o lápis borracha para pintar o cabelo. O lápis deve estar sempre apontado para que possamos fazer os fios, começando sempre do mais escuro para o mais claro, seguindo sempre essa ordem, e para os detalhes dos fios mais claros e finos uso o estilete de precisão para dar um melhor acabamento. Pintando esse lado do desenho, pude perceber que os lápis da Compactor são lápis muito bons, com cores vivas, resistentes e fáceis de apontar. Um ponto positivo dessa marca é o seu lápis de cor branco.
Ele é realmente muito bom e cumpre bem o seu papel, misturando muito bem as cores, mas como nem tudo são flores, alguns dos outros lápis de cor da marca você terá que ter um pouco mais de paciência, pois eles demoram um tempinho para se misturarem, fazendo com que demore um tempo a mais para a finalização do desenho. Para a pintura do vestido, usei os lápis de cor preto, marrom, bordô, rosa, rosa escuro e branco. A pintura do vestido foi uma das minhas partes preferidas. Os lápis se misturaram muito bem, tendo muita cremosidade em suas minas. Venho misturando os lápis preto, marrom, rosa e rosa escuro e branco, fazendo várias camadas colorindo o vestido. Para colorir a joia do vestido dela, venho misturando o lápis preto, azul escuro e azul claro e fazendo o brilho com a borracha elétrica e a caneta branca. Finalizado o vestido, finalmente iremos para a última parte, colorindo o coroa da princesa Peach. Para finalizar a coroa da princesa, usei os lápis de cor marrom, ocre e amarelo, e a borracha elétrica e a caneta branca para dar os detalhes finais. Agora vamos para o lado da Faber-Castell. Estarei usando essa caixa de 24 lápis de cor da Faber-Castell, lembrando que não estarei usando os lápis caras e cores para a comparação ficar justa. Para começar a pintura, estarei fazendo igual ao lado da Compactor, com os lápis bem apontados. Também estarei utilizando o lápis borracha, borracha elétrica, estilete de precisão e caneta branca. Aqui, estou começando novamente o desenho pelo olho, usando a mesma técnica aplicada no outro lado da ilustração, colorindo sempre da cor mais escura para a mais clara, sempre fazendo camadas claras com os lápis de cor. Para a pintura do rosto com os lápis da Faber, estarei usando os lápis marrom, canela, bordô, rosa chiclete, rosa claro e branco. Fazer a pintura do rosto com esses lápis foi realmente bem fácil. Os lápis de cor da Faber-Castell, apesar de um pouco secos, são lápis muito bons com boa pigmentação e se misturam muito bem. Tenho que admitir que tive mais facilidade em colorir usando os lápis de cor da Faber do que com os lápis da Compactor, por eles serem mais fáceis de misturar as cores. Sigo fazendo a sequência de cores até chegar no tom que quero, igual vejo na referência, tentando sempre ser o mais fiel. Agora, terminando de misturar as cores e finalizado a pintura do rosto com os lápis bordô e rosa claro, uso o lápis branco para terminar de dar os toques finais no rosto e começo a pintura da boca com os lápis rosa chiclete, vermelho, violeta, bordô e marrom. E para terminar a parte do rosto, concluo fazendo a sobrancelha com os lápis marrom, canela, amarelo e laranja claro, e terminando de dar alguns toques com o lápis branco e cinza no olho. Para a pintura do cabelo, começamos sempre com os lápis bem apontados. Para fazer os fios do cabelo, venho usando os lápis marrom, canela, bordô, laranja claro, amarelo e branco, usando essa ordem. Para fazer fios mais finos e soltos, venho com o estilete de precisão. Apesar de lápis muito bons na pintura do cabelo, alguns lápis da Faber-Castell quebraram as pontas algumas vezes, especialmente o lápis marrom, que incomodou um pouco durante a coloração. Por serem lápis mais fáceis de misturar do que os lápis da Compactor, com os lápis da Eco da Faber-Castell,
consegui fazer a coloração desse lado do desenho mais rápido do que do lado da Compactor, o que deixa um ponto muito positivo para os lápis de cor da Faber-Castell. Os lápis da Faber são os clássicos lápis que praticamente toda criança já usou alguma vez em sua vida. Sendo assim, ele é um lápis que todos nós temos muito carinho por ele. E mesmo sendo lápis de cor escolares, podemos ver então que é possível sim, tanto os lápis da Faber ou os lápis da Compactor, fazer um desenho bonito utilizando somente eles. Nessa parte do desenho, estou concluindo de colorir o cabelo, utilizando os lápis com base no que vejo na referência, sempre tendo muita paciência para fazer a coloração. Dando os detalhes finais no cabelo com a borracha elétrica e voltando com algumas cores arrumando o que não me agradou. Finaliza essa parte da pintura do cabelo. Agora, indo para a parte da pintura do vestido da princesa, novamente sendo minha parte preferida desse lado também, os lápis também se misturaram muito bem, deixando a pintura bem uniforme. Irei realizar a pintura utilizando os lápis preto, marrom, bordô, vermelho escuro, vermelho violeta, rosa chiclete e branco. A parte do vestido e do rosto foram as partes do desenho, onde os lápis se comportaram muito bem, deixando a pintura muito homogênea, deixando um aspecto muito bonito na pintura. Venho fazendo várias camadas com os lápis de cor, escurecendo e clareando algumas partes. Sempre seguindo igual vejo na referência, para trazer um resultado mais fiel e parecido com a foto. Aqui finalmente terminando de colorir o vestido, dando os toques finais para ir para a coloração da luva. Agora vou colorindo a luva dela, utilizando os lápis cinza e branco. Uso o lápis cinza fazendo uma camada bem leve e o lápis borracha para suavizar algumas partes e sigo indo e voltando com o lápis cinza e o lápis borracha, até chegar na coloração igual à da referência. E com o branco venho fazendo uma camada de lápis final e mais forte misturando as cores. Agora venho finalizando essa parte do vestido que eu acabei esquecendo. Agora sim, finalizando o vestido, finalmente iremos para a última parte do desenho. Agora, para colorir o outro lado da coroa, venho utilizando os lápis preto, marrom, canela, amarelo e laranja claro. Com os lápis venho fazendo a pintura e os detalhes da coroa igual vejo na referência. Sigo pintando a coroa fazendo uma mistura de cores com os lápis marrom, bordô, canela e amarelo. Com a borracha elétrica e a caneta branca venho fazendo alguns detalhes de luz e pontos claros. Usando o lápis marrom venho demarcando os desenhos da coroa, e com as outras cores venho colorindo as partes demarcadas fazendo a mistura de cores. Concluindo a pintura dessa ilustração, posso afirmar que gostei muito de colorir ambos os lados. Apesar de ambas as marcas serem de lápis escolares, sabendo as técnicas de pinturas e com paciência você consegue realizar belas ilustrações. Isso prova que você não precisa de lápis muito caros para fazer lindos desenhos. Aqui finalmente segue como ficou as duas partes do desenho. O lado esquerdo sendo pintado com os lápis da Compactor e o lado da direita com os lápis da Faber-Castell. Deixe nos comentários qual o seu lado preferido e qual lápis você gostou mais. Desenho finalizado.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!